Então, queridos, coisas novas, inéditas, que o Senhor quer fazer na nossa vida nesses dias. Dentro da igreja, o Senhor quer gerar um novo compromisso de santidade, uma nova dedicação à sua palavra, à oração, um novo fervor no relacionamento com Ele. Mais obediência, mais atenção à sua voz, mais amor à sua palavra. Isso também envolve mais respeito aos irmãos, principalmente aqueles que caminham de uma maneira diferente da maneira como eu caminho. São irmãos, comprados pelo mesmo sangue, selados pelo mesmo Espírito que habita em mim. Então eu preciso ter mais respeito, mais amor e mais consideração por eles. Mais cooperação e menos acusação entre igrejas. Mais relacionamentos sendo restaurados, mais perdão entre os irmãos, mais honra ao serviço uns dos outros, mais comunhão, partilha e acolhimento dentro dos rebanhos do povo de Deus. E hoje, fora da igreja, no mundo secular, em nossa sociedade, quem sabe esse algo inédito, por exemplo, pode ser uma nova abordagem sobre a saúde mental. Hoje, nossa sociedade, que já estava adoecida, essa doença se exacerbou pós-pandemia. Não sei nem se eu digo pós-pandemia, porque nós ainda estamos vivendo dentro dela. Mas saúde mental é algo que exacerbou na nossa sociedade. E hoje nós precisamos de algo novo, de algo inédito, uma nova abordagem sobre isso, onde se respeita o aspecto psicológico, fisiológico, biológico da questão, sem descuidar do aspecto espiritual. São coisas que não concorrem, mas cooperam umas com as outras e trabalham em sintonia, em harmonia. A questão de saúde mental tem muitos fatores que a influenciam. Então, nós não podemos achar que tudo é espiritual e desprezar os outros contextos. Nós precisamos trabalhar isso de uma forma integrada, de uma forma mais sensível, de uma forma mais acolhedora aos que sofrem com problemas dessa ordem. Então, eu creio que o avivamento que o Senhor quer derramar sobre nós vai restaurar, vai colocar algo novo sobre essa questão. Esse algo novo pode ser um novo olhar, por exemplo, sobre o racismo, sobre as questões raciais, que ainda existem, que ainda estão entremeadas dentro da nossa estrutura social brasileira, principalmente. Eu cito aqui um levantamento que foi feito já no final do ano passado, no contexto da pandemia, sobre o perfil da exclusão social brasileira. E esse levantamento constatou que a maioria das pessoas excluídas da sociedade tem o perfil do sexo feminino, da raça negra e da origem nordestina. Então, 3 fatores que se somam no perfil da exclusão social brasileira. Isso mostra raízes ainda expostas da nossa formação social, que ainda precisam de restauração. A exclusão do negro, a exclusão da mulher, a exclusão dos de origem nordestina. Isso está muito entranhado ainda na nossa sociedade. E isso é tolerado, né? E não é abordado. A gente precisa de um olhar mais sensível quanto a isso. Porque o racismo, ele ainda está presente, inclusive dentro da igreja. Eu sou testemunha pessoal disso. Já passei por isso também, dentro da igreja, inclusive. Mas falo isso sem peso no coração, porque toda ferida já foi curada pelo Espírito Santo de Deus. Mas para dizer que é um problema presente, existente, que precisa ser abordado. O avivamento genuíno
ele mexe com isso também, porque restaura a verdade de que em Cristo não há homem ou mulher, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, o derramar do Espírito nos nivela, nos iguala e nos humaniza nesse sentido. Esse algo novo, trazido pelo avivamento no Brasil, pode ser um movimento educacional, familiar e eclesiástico de cuidado e amparo aos estudantes, em especial às crianças e adolescentes prejudicados pela pandemia, que perderam o ritmo e o seu ciclo natural de desenvolvimento, de formação, de educação e de ensino. Nós temos uma geração que foi pisada no seu processo de formação. Talvez hoje a gente não perceba o quanto isso será prejudicial para o nosso futuro, mas daqui a pouco, essa geração milenial para cá vai estar tendo que tomar decisões na vida. E aí a insegurança que já existe vai se tornar mais ainda exacerbada. A geração milenial, ela, de forma geral, já é uma geração com um estado de ânimo mais baixo, com um estado de vivacidade, vamos dizer assim, mais baixo do que as gerações anteriores. E aí a pandemia pegou essa turma bem no seu processo formativo. E nós que já passamos por essa fase, que em tese temos um pouco mais de fibra e de estrutura, nós precisamos ser pais e mães para essa geração, para ajudá-los a amadurecer, a enfrentar os desafios que já estão chegando e problemas muito grandes, problemas que nós enfrentamos quando adultos, eles estão enfrentando agora, como adolescentes e jovens. Então, é uma geração que precisa de socorro e de ajuda. E eu creio que o avivamento genuíno, o derramar do Espírito sobre a igreja no Brasil, agora especificamente falando, ele vai trazer essa restauração tão necessária, tão urgente sobre nós. Esse algo novo pode ser, por exemplo, um novo esforço coletivo para acabar com a fome. Há poucos anos atrás, o Brasil havia saído do mapa da fome. Não que não existisse mais fome no Brasil, mas não em contingentes de milhões de pessoas como existia antigamente. Infelizmente, de 2015 para cá, o Brasil gradualmente foi voltando a constar no mapa da fome. E a pandemia, ela acelerou esse processo. Hoje nós temos milhões de brasileiros que não têm segurança alimentar no sentido de qualidade, quantidade, acesso aos alimentos. Como nós vimos a questão de 2 meses atrás, por exemplo, pessoas em Cuiabá disputando ossos na fila do açougue porque não tinham mais o que comer. Isso é vergonhoso para um país que literalmente supre com alimentos quase a metade do mundo, com os nossos campos, com as nossas produções. Então nós brasileiros, nós temos condições de suprir com alimentos todo o nosso povo e outros povos também. Então não há sentido, não há cabimento para 20 milhões de pessoas no Brasil não terem o que comer. Isso é vergonhoso. Isso me incomoda pessoalmente. Eu não sei se te incomoda, mas a mim me incomoda bastante. Outro dia eu estava falando com um colega do Ministério da Agricultura e a gente conversando sobre isso. E ele é uma pessoa que não é evangélica, mas tem o temor do Senhor. E eu falei para ele assim, olha, meu amigo, a gente olha para trás na história do Brasil, há 150 anos atrás, e a gente fica horrorizado como que eles toleravam a escravidão naquela época. Achavam normal os castigos, a tortura, os abusos, aquela violência. Achavam normal, achavam parte da vida.
E nós estamos aqui 150 anos depois, horrorizados com isso. Eu falei para ele assim, se o Senhor Jesus não voltar daqui a 150 anos, eu acredito que os brasileiros que viverem naquela época vão olhar para nós e dizer como que eles deixavam 20 milhões de brasileiros passarem fome, sendo que eles eram 210 milhões de pessoas e eles tinham condições de alimentar quase 1 bilhão de pessoas. Isso é vergonhoso para a nossa geração. O avivamento precisa tocar nisso. E aí é como eu falei, no caso da saúde mental é uma coisa multifatorial, no caso da fome também. Não é só questão de produção, distribuição, armazenamento. A fome, mais do que um problema tecnológico, é um problema político. E ela precisa ser abordada também de uma maneira multifatorial. Se nós conseguimos produzir para o mundo inteiro, nós precisamos conseguir produzir culturas alimentares básicas, para que o nosso povo não passe fome. Não que a gente vá deixar de exportar, de vender commodities, de etc. Não é isso. Mas a gente precisa redirecionar parte do nosso sistema produtivo. E eu creio que, se o avivamento não entrar nisso, vai ser difícil mudar essa realidade. O Espírito Santo precisa mover o coração da sociedade para suprir essa lacuna da fome no nosso país. Então, esse algo novo pode ser esse novo esforço coletivo para acabar com a fome. Esse algo novo pode ser um novo entendimento, por exemplo, de que produção e conservação ambiental não são inimigas, não são coisas antagônicas que competem entre si no nosso país. Pelo contrário, segundo a palavra diz em Gênesis 2,15, que Deus colocou o homem no Éden para cultivar e guardar. Aqui nós vemos as raízes dessas duas atividades essenciais para o bem-estar humano. Cultivar. Eu vou aplicar o meu conhecimento, a minha ciência, o meu manejo, a minha observação da natureza para melhorar aquilo que a natureza já me proporcionou. Isso é cultivar, aplicar pesquisa, desenvolver tecnologia, ciência, conhecimento em cima daquilo que a natureza já me trouxe. Mas ao mesmo tempo eu também vou guardar, porque eu sei que tendo um repositório, tendo um banco de sementes, um banco genético, um banco de recursos naturais, de qualquer ordem que seja, disponível, eu vou ter para usar para esta e para as futuras gerações. E eu vou cultivar a partir deste banco de recursos. Então eu não posso destruir ou mexer em todo o banco de recursos de uma vez. Eu preciso guardar. As duas coisas se complementam. E no Brasil, há espaço para as duas coisas. E quando eu digo de espaço, eu digo de terra mesmo. Há terreno, há território para as duas coisas, né? Ninguém precisa mexer no espaço de ninguém. Há espaço para cultivar, há espaço para guardar, e há espaço para que aqueles que guardam contribuam para aqueles que cultivam, e aqueles que cultivam contribuam para aqueles que guardam. Então, muitas vezes se fala que não será demarcado nem 1 milímetro de terra indígena. Isso é terrível, porque os milímetros a menos de terra indígena não demarcados refletem nos milímetros a menos de chuva sobre o Cerrado, sobre o Pantanal, sobre os sistemas produtivos do centro-sul do país, que são a âncora hoje da nossa economia. Então, os estoques florestais, pesqueiros, minerais, genéticos, de recursos hídricos, de recursos de toda ordem, estão nas terras cultivadas, nas terras guardadas, nas terras preservadas, das quais as terras indígenas são uma parte importante. E elas influenciam, sim, em todo o mecanismo de produção e de consumo do Cerrado, do Pantanal, do Centro-Sul, do sul da Amazônia. Então, são coisas complementares. E eu creio que o avivamento,
ele pode fazer essa ponte, esse caminho do meio entre conservação e produção. O Espírito Santo, de ambos os povos, pode fazer um só, para o bem de todos. Então, queridos, esse derramar do Espírito pode produzir muitas coisas em nós e em nosso país, no reino espiritual e no reino natural, até que o Senhor volte. Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar. Se vai ser daqui a 5 minutos, 5 horas, 5 dias, 5 meses, 5 anos, ou a 5 séculos. Nós não sabemos. E justamente por não sabermos quando será o seu retorno, nós não podemos simplesmente cruzar os braços e achar que Jesus está voltando. Então deixa como está para ver como é que fica, não vou fazer nada. Vou me preocupar com o meu bem-estar espiritual e o resto que se acabe por aí. Essa é uma postura egoísta. Essa é uma postura que não traduz o verdadeiro, genuíno espírito do avivamento. Lembra do que eu falei? Jonathan Edwards, do primeiro grande despertamento, foi um dos fundadores da Universidade de Princeton. Se ele tivesse esse pensamento que muitos cristãos têm hoje, e que eu já ouvi falar, não estou falando de pessoas que já me falaram sobre isso. Jesus vai voltar mesmo, deixa como está. Deixa como está. Vamos se preocupar com o espiritual e deixa o resto para lá. Eu creio que o avivamento, ele é completo, ele é integral. E ele precisa tocar em todas as áreas da nossa vida, da nossa sociedade. Nem falei de todas aqui, falei daquelas que mais me despertam e mais me inquietam, na verdade, nesse comentário. Mas que o Espírito Santo possa derramar entendimento e revelação sobre a tua vida mais e mais. E que, antes de tudo, você seja novamente cheio do Espírito Santo. Viva uma vida no Espírito. E que essa vida no Espírito se reflita não só no seu pessoal, na sua justiça pessoal, mas na justiça dos teus relacionamentos, na justiça no sentido espiritual de você ser um agente promotor da liberdade que há em Cristo Jesus, e também na justiça na dimensão social, do qual o nosso país e nosso contexto está tão necessitado nesses dias. Amém? Deus te abençoe, obrigado por ter me ouvido e me suportado nesses 2 áudios, mas eu não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido da parte do Senhor. Que Deus te abençoe, obrigado, e na segunda-feira que vem nós estamos juntos novamente comentando a palavra de Deus aqui no canal. Veja lá a descrição do vídeo, os textos para a leitura dessa semana, e que o Senhor possa te edificar mais e mais. Um grande abraço, fique com Deus.